E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Review FT. E hoje nós estamos trazendo para vocês um livro maravilhoso, que é o livro O Resgate da Redenção, do pastor Matt Chandler e Michael Schnitzler. É um lançamento da Edições Vida Nova, bem recente, né, pastor? Foi agora, pouco, acho que foi esse mês passado agora. É um livro lindo, olha essa capa aqui, ó, maravilhosa. Lindo, lindo, lindo. É um livro de 203 páginas, dividido em 12 capítulos, se eu não me engano, e mais o epílogo. E o que acontece, gente? Esse livro acabou de sair do forno, mas o pastor Aldo Moraes já leu, por isso que eu trouxe ele aqui para falar com a gente sobre as impressões dele. O pastor Aldo Moraes você já conhece, né? Ele é da Igreja Batista do Quatrá, que é pastor de lá. E mais uma coisa, ele é administrador do Instagram Livros em Recorte, onde você encontrará muitas citações desse livro lindo lá no IG dele, então sigam lá, Livros em Recorte, você vai ser extremamente edificado pelas citações que tem lá. Aproveitando que o pastor está aqui hoje e ele fez a leitura desse livro, nós queríamos saber do senhor, pastor, que leu o livro, sobre a sua impressão sobre o livro, sobre o tema deste livro, o que o senhor achou, se o senhor recomendaria ele para nós. Então, Eduardo, obrigado pela oportunidade. Eu gosto de ler bastante e um dos livros que me impactou nessas últimas semanas foi justamente O Resgate da Redenção. Por quê? Porque ele trabalha um assunto que é do nosso cotidiano, a luta contra o pecado, Eduardo. É muito fácil a gente pender para o lado do legalismo e de confiar em nós mesmos, buscar a redenção em nós, nas outras pessoas e em outras coisas. O que o Matt e o Schnitzler tentam fazer nesse livro, e eles conseguem fazer, é nos mostrar que o Evangelho, como o Keller fala, não é apenas o ABC do cristão, é o alfabeto inteiro. Ou seja, o Evangelho não apenas salva pecadores, mas vivifica pecadores salvos. Isso é muito interessante. O resgate da redenção é justamente resgatar os valores do Evangelho para a nossa vida cotidiana. É um livro regado pelo conhecimento bíblico, mas também é um livro que parte das experiências de dois pastores. Eles dois, tanto o Matt como o Schnitzler, são pastores da mesma denominação e a partir da experiência deles de aconselhamento, de lutas que eles enfrentaram com alguns membros de suas igrejas. E interessante que o Michael Schnitzler, ele é pastor que trabalha nessa área, que é mestre em aconselhamento. É mestre em aconselhamento. Então, eles estão escrevendo com conhecimento de causa, fundamentado nas escrituras, mas também a partir de uma realidade que é muito comum nas nossas igrejas e talvez você mesmo esteja enfrentando essa luta. Como é que eu posso lutar contra o pecado? E, Eduardo, eles falam nesse livro que eu acho fantástico, é que o pecado, essa luta não deve ser travada apenas por esse lado negativo, ou seja, não peque porque é ruim, não peque porque você pode engravidar ou você pode cair no mundo das drogas, etc. É claro que a gente tem que ponderar essas coisas, porém, eles partem para uma abordagem positiva, ou seja, na medida em que você tem prazer em Deus, que se revela em Cristo, que é o centro do Evangelho, você vai perceber que, por mais que o pecado te ofereça ao mundo, um segundo na presença de Deus, experimentando do Evangelho de Jesus Cristo, é muito melhor e muito mais prazeroso do que todos os prazeres do mundo. Então eu indico com muita certeza O Resgate da Redenção, do Matt. O Matt é mais conhecido, né, aqui no Brasil do que o Schnitzler. O Matt escreveu, por exemplo, o Evangelho Explícito. Então se você leu o Evangelho Explícito, você sabe da clareza do Matt, e o Schnitzler segue a mesma linha. São dois homens lutando para trazer um conhecimento bíblico e prático para as nossas vidas. E pastor, aqui atrás do livro aqui tem falando sobre uma frase, foi a que mais me chamou a atenção aqui atrás, que diz assim: a não ser que o Evangelho de Cristo é o grande, a não ser que da vida. Então, qual a ideia deles? A não ser que o Evangelho transforme sua vida, você vai viver em constante desilusão e frustração. Por quê? Porque fora do Evangelho de Jesus Cristo não há uma mudança significativa. Tudo é ilusão. E eu lembro do Jerry Bridges, né? Escreveu Pecados Intocáveis, onde ele diz algo bem parecido com
o que esse livro traz pra gente, que é você deve pregar o evangelho para você mesmo. Pregar o evangelho todos os dias. E o grande erro que a gente comete muitas vezes é pensar que o evangelho ele serve apenas para alcançar os perdidos, mas o evangelho é para nos santificar. Então o evangelho, na medida em que a gente lê, que a gente medita nas escrituras, que o Espírito Santo ilumina as nossas mentes, nós somos despidos de nós mesmos e revestidos do poder do Espírito Santo. E a gente acaba aqui se afastando do pecado, tendo prazer em Deus. Na medida em que eu tenho prazer em Deus, no seu santo evangelho, eu tenho mais desprazer no pecado. Na medida em que eu amo mais o Senhor, amo mais o evangelho, sou mais alcançado pelo evangelho, não no sentido de ser salvo, mas de ser santificado. E essa é a grande proposta do Senhor Deus, né? Nos conformar à imagem de Cristo, e isso por meio da sua santa palavra. Então, gente, tá aqui o livro O Resgate da Redenção, Matt Chandler e Michael Schnitzer. Esse livro você encontra aqui na Livraria Ruach, com um preço maravilhoso. Pode vir aqui, que tem um descontozinho especial para todos vocês. E mais uma coisa, gente, eu queria terminar esse vídeo indicando esse livro e dizendo uma frase que está aqui bem clara e bem grande. Você não pode, mas Deus pode todas as coisas. Fica aí a recomendação para vocês. Pastor Aldo, valeu, Deus abençoe agradeço, e até a próxima. Deus abençoe, galera. Um abraço.